Tá, vou falar um pouco sobre o método 300. Como que é o método 300? Esse método 300 ele foi criado pelo professor da UNB, que é o Ricardo Fragelli, e eu fiz só algumas adaptações para a gente usar aqui na nossa disciplina. Ele acontece após as avaliações. Então, toda vez que a gente fizer uma avaliação, naquela semana seguinte à avaliação, não tem estudo dirigido. Né? Na semana após a avaliação, não tem estudo dirigido. Por quê? Porque tem o método 300. Então, o nosso semestre é assim, ó, estudo dirigido, estudo dirigido, estudo dirigido. Fez a prova, aí na próxima semana é método 300. Aí depois volta, estudo dirigido e assim vai. Sempre que fizer a prova, na semana seguinte é o método 300. Como que funciona o método 300? Depois da prova, eu divido a sala em grupos. Né? A turma é dividida em grupos depois de cada uma das avaliações. Nessa divisão, eu monto grupos aleatoriamente com alunos que são chamados de mentores e alunos que são chamados de ajudados. Ah, professor, como que eu vou saber se eu sou mentor ou eu sou ajudado? Aluno que tirou nota maior ou igual à média, então a nossa prova vale 30. Se a pessoa tirar uma nota maior ou igual a 18, ela naquele momento vai ser considerada um aluno mentor. Se ela tirar uma nota abaixo de 18, ela é considerada aluno ajudado. Lembrando que após cada uma das provas, essa divisão é feita novamente. Então pode acontecer que na prova de limite você seja aluno mentor, porque você tirou nota acima da média. E aí quando você foi fazer a prova de derivada, você perdeu média. Aí você passa a ser aluno ajudado. Então em cada prova são feitos grupos novamente. Tudo bem? E nos grupos tem alunos que tiraram nota acima da média, que são os alunos mentores, e alunos que tiraram nota abaixo da média, que são os alunos ajudados. Esses grupos que eu formei, eles devem se reunir para fazer a atividade do método 300. Né? Sobre essa reunião aqui, mais próximo lá do método 300, eu explico. Mas geralmente são disponibilizados alguns horários e os grupos se organizam para participar de um desses horários. O que eles fazem nesse horário? Resolvem uma atividade de exercício, uma lista de exercícios que a gente chama de atividade do método 300. Então a questão é a seguinte. Eu apliquei a prova, os alunos que perderam média, que são os alunos ajudados, eles têm que fazer essa lista de exercícios, que é a atividade do método 300. Os alunos mentores, eles não têm que fazer atividade, não têm que fazer a lista, mas eles vão auxiliar os alunos ajudados. Então, quando os grupos se reúnem, aqui não é ajudados, não é ajudados, viu, gente? Quando esses grupos se reúnem, o que acontece? O aluno ajudado faz a atividade e o aluno mentor auxilia na resolução dos exercícios. Uma vez que o aluno mentor conseguiu uma nota acima da média. Então, teoricamente, ele sabe um pouco mais do conteúdo. Então, ele vai auxiliar o aluno que perdeu média, que é o aluno ajudado. Certo? Então, esses encontros vão acontecendo e aí é aplicada uma nova avaliação, que é a avaliação do método 300. Certo? Que é do mesmo conteúdo da avaliação anterior. Por exemplo, teve a prova de limite, aí tem um prazo dos grupos se encontrarem e aí acontece a nova avaliação, que é a avaliação do método 300, que vale os mesmos 30 pontos e é sobre o mesmo conteúdo, no caso, o limite. Quem faz essa prova são apenas os alunos ajudados. Então, quem pode fazer a avaliação do método 300 são os alunos ajudados, ou seja, aqueles que perderam a média. Eles fazem a prova, certo? E prevalece a nota maior. Então, vamos pensar assim, a prova vale 30, a pessoa tirou 5. Ela perdeu média, logo ela é um aluno ajudado. Ela participou lá dos encontros, fez a lista de exercícios, então ela vai poder fazer a avaliação do método 300. Aí ela tira 12 na avaliação do método 300. Então, entre 5 e 12 prevalece a nota maior, que é o 12. E assim sucessivamente. Né? Então, sempre prevalecendo a maior nota. Beleza? O aluno mentor, que é o que tirou a nota acima da média, ele não faz a prova. Né? Ele vai participar do método como? Ele vai participar auxiliando os alunos ajudados. Só que, se no grupo dele, o aluno que ele ajudou conseguiu melhorar a nota dele também pode melhorar. Né? Então, o aumento de nota do aluno mentor depende da melhora dos alunos que ele ajudou. Né? Então, nos grupos, tem alunos que perderam média, ou seja, alunos ajudados, e alunos mentores.
que tiraram nota acima da média. Os alunos mentores ajudam esses aqui, ó, que foram mal. Se esse que foi mal conseguir melhorar a nota, esse que ajudou também tem melhora de nota. Essa melhora de nota pode ser de até 4,5 pontos. Né? Isso aí é feito em cima de um cálculo que, quando for mais próximo do método 300, eu explico melhor. Porque aqui é só para entender como que funciona o método. Então, cada vez que tiver uma prova, então, por exemplo, a nossa primeira avaliação está marcada para o dia 26 de setembro, uma terça-feira. Então, quando for de manhã, né, no horário da aula, a gente faz a prova. No mesmo dia, eu já divulgo as notas, já corrijo a prova, já divulgo as notas e já divido os grupos. Né? Então, geralmente é assim que acontece. No mesmo dia que eu aplico a prova, eu aplico de manhã, quando é à noite, eu já disponibilizo o resultado da prova e os grupos divididos. Então, na terça-feira, a pessoa já sabe se perdeu média ou se tirou acima da média, qual é o grupo que ela está, se ela é mentor ou se ela é aluno ajudado. Então, ela já sabe isso na terça-feira. Aí, na quarta-feira, na quinta-feira, quarta à tarde, na quinta-feira, na nossa aula da manhã e na parte da tarde, e na sexta-feira, na parte da manhã, se for o caso, né, a gente tem o desenvolvimento do método 300. Então, nesses períodos que os grupos podem se reunir. Geralmente, a gente cria também um grupo no WhatsApp para que as pessoas do mesmo grupo possam se comunicar. E aí, na sexta-feira, é aplicada a prova do método 300. Então, na sexta-feira, de 14 até as 17 horas, é aplicada a avaliação do método 300. Então, na sexta-feira, dia 29/9, vai ser aplicada a avaliação do método 300. Então, lembrando que quem vai poder fazer essa prova aqui são os alunos que perderam média nessa avaliação e participaram do método 300. Ou seja, fizeram as atividades, reuniram com o grupo, né? E aí eles vão poder fazer a nota. Se eles melhorarem a nota, automaticamente eles podem também gerar melhora de nota para os alunos que os auxiliaram, que são os mentores, certo? Então, todas as provas da nossa disciplina vão acontecer nessa mesma perspectiva. A primeira, a segunda, a terceira. Todas as três estão marcadas para terça-feira. Na própria terça-feira, eu vou liberar o resultado e os grupos. E na sexta-feira, né, seguinte, a prova é dia 26, já tem nova prova no dia 29, né? Eu aplico a nova prova e assim por diante. Então, o que acontece com o método 300? Ele vai gerando aumento de nota ao longo do semestre. Então, por exemplo, na primeira avaliação, às vezes o aluno ele é um aluno ajudado. Então, ele perdeu média, pôde fazer a avaliação novamente, às vezes conseguiu fazer um resultado melhor do que tinha antes. Na segunda avaliação, às vezes ele foi bem, ele é aluno mentor, então ele vai trabalhar auxiliando os outros. E assim vai. Então, são 3 etapas só dentro do método 300, que é após cada uma das avaliações. Mas vamos pensar, o aluno que quiser participar do método 300, ele tem que participar nas 3 avaliações. Né? Já aconteceu, o que já aconteceu na disciplina? O aluno ele foi na primeira avaliação, participou, ganhou nota. Foi na segunda avaliação, participou, ganhou nota, mas não quis participar da terceira etapa. Então, ele não quis participar da terceira etapa, então ele perdeu todo o ponto que foi ganhado dentro do método 300. Porque o método 300 está vinculado ao programa adaptação. A pessoa deixou de enviar as atividades do estudo dirigido. Está fora do método 300. Então, o programa adaptação ele tem 3 etapas, 3 atividades. Estudo dirigido, método 300, crer e ser. Então, para participar do método 300, tem que participar de todas as atividades do programa adaptação. Não tem como você participar só de uma metodologia e da outra não. Ou você participa de todas ou você não participa de nenhuma. É assim que funciona. A última que é o crer e ser. O crer e ser é uma atividade que ela foge um pouco da questão acadêmica, de teoria. Ela, na verdade, a ideia dela é auxiliar em alguns aspectos pessoais no processo de adaptação universitária. Eu vou falar um pouco mais sobre ela depois, explicando alguns aspectos dessa atividade. Né? Essa atividade, inicialmente a gente vai preencher alguns questionários e formulários, né? E os alunos que forem participar dessa atividade, eles vão participar de alguns encontros ao longo do semestre. Se eu não me engano, são 9 encontros ao longo do semestre.
certo? Então, o aluno que quiser participar do programa adaptação, ele obrigatoriamente tem que participar do CREDC, né? Às vezes a pessoa não vai entender o benefício que isso tem para ela, porque ele só quer saber de ponto às vezes. Infelizmente isso acontece. Mas, vou voltar aqui até no início aqui, ó. Mas, se a pessoa quiser participar do programa adaptação, então, obrigatoriamente, ela tem que participar do método 300, do estudo dirigido e do CREDC. Então, é obrigatório a participação dos três, caso queira participar do programa de adaptação. Lembrando, mais uma vez, para ficar claro, ninguém é obrigado a participar do programa de adaptação. Isso é uma coisa extra da disciplina, beleza?